Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja gostando das histórias para quarentena. Hoje eu tinha alguns avisos para dar a respeito do canal e também sobre os projetos que eu tenho divulgado, mas diante de tudo o que está acontecendo, eu achei melhor reservar esse primeiro momento do vídeo que eu costumo destinar a avisos para te fazer um único pedido, que é para que você se informe por fontes seguras. Né? A gente está enfrentando uma crise mundial, a gente também está enfrentando uma crise nacional e as pessoas tomam decisões muito equivocadas quando não são bem informadas. A gente tem visto já há muitos meses uma disseminação crescente e muito perigosa de fake news. Então, eu acho importante fazer esse alerta no momento que a gente está vivendo agora. O WhatsApp não é fonte segura, o WhatsApp é uma rede de contatos pessoal, então muito provavelmente todo mundo que está ali na sua lista é gente que pensa igual a você. Então, as informações que você vai receber por ali são informações que só vão servir para reforçar aquilo no que você já acredita. Então, você só vai ter um lado da história e dessa forma você não vai ser capaz de pensar por si mesmo para tomar uma decisão. Você vai estar só replicando e disseminando opiniões de outras pessoas e você não vai ser capaz de tomar uma decisão imparcial. Né? Isso é muito, muito perigoso, porque você gera um efeito cascata de uma informação que pode ser falsa e que pode influenciar muitas pessoas a tomarem decisões equivocadas. Instagram, Facebook, todas essas redes sociais também não são fontes de informação seguras, embora elas estejam fora dos canais tradicionais de mídia, o que é interessante porque é mais livre, é mais democrático, o acesso é mais democrático. Essas fontes elas são programadas por algoritmos que só vão te mostrar mais do mesmo, né? Você só vai receber informações muito parecidas com aquelas que você pesquisa, né? Então, novamente, você só vai ouvir um lado de cada história. Então, assim, o que é a minha recomendação? Procure jornais, revistas, canais de televisão que já tenham alguma tradição no mundo da comunicação, que tenham equipes sólidas de profissionais da comunicação, jornalistas, pesquisadores, redatores, enfim, pessoas capacitadas para trabalhar com isso. E eu não estou dizendo para você procurar veículos que tenham uma inclinação X ou uma inclinação Y. O que eu defendo realmente é que você procure conhecer o máximo possível uma situação a partir de diferentes pontos de vista. Então, se você acha que deve procurar jornais, revistas, canais que tenham inclinações diferentes para você chegar a uma opinião sua, né, ao invés de replicar opiniões de terceiros, faça isso. Se quiser combinar com redes sociais, as suas fontes de informação, para você ter também essas informações que vêm de uma forma mais democrática, faça isso. Se você acha que os canais nacionais estão comprados ou corrompidos de alguma forma, procure os internacionais. Então, o Brasil é um país de projeção internacional. Existem muitos jornais, muitos veículos de comunicação no exterior falando sobre o Brasil a partir de pontos de vista externos. Então, o recado de hoje é esse: se informe, pense por você mesmo, tá? Não fique apenas replicando opiniões de outras pessoas, textos de outras pessoas. Aprenda a pensar por si mesmo, por si mesma e a investigar, a pesquisar, a averiguar a veracidade de tudo que você recebe antes de replicar qualquer informação, ok? Enfim, recados dados, vamos continuar com As Mil e Uma Noites.
Depois de quebrar a promessa que havia feito de não fazer perguntas e ter a sua vida ameaçada por isso, o primeiro derviche negociou com a anfitriã da casa na qual ele havia sido recebido uma proposta para que ela poupasse a sua vida a troco de uma história. E diante do consentimento da jovem, ele começou a contar a própria história, dizendo que na verdade ele não era um mendigo e nem havia nascido caolho. O derviche contou a ela que certo dia ele havia ido visitar o primo e que o primo lhe pediu um favor muito estranho. O primo lhe pediu para que ele o ajudasse a entrar num túmulo com uma mulher misteriosa e para que o derviche fechasse o túmulo, colocasse terra e pedras por cima. E que, como ele estava muito embriagado, ele acabou fazendo o que o primo pediu, mas que no dia seguinte ele se arrependeu, percebeu a loucura do que tinha feito e saiu à procura do túmulo, mas não conseguiu encontrar. Essa situação foi deixando ele cada vez mais desesperado, a ponto dele achar que estava enlouquecendo, e então ele decidiu voltar para o reino de seu pai. Mas assim que ele pisou na cidade, ele foi capturado. Eis então o que aconteceu. Pois bem, cara madame, saiba que assim que me vi preso, me perguntando o que estava acontecendo, eu fui informado de uma notícia muito trágica. Meu captor disse que durante a minha ausência, o vizir de meu pai havia dado um golpe de estado e que havia matado o meu pai e se entronizado no lugar dele. Diante dessa notícia, eu perdi a consciência e quando acordei, me vi preso no palácio. Depois disso, eu fui levado à presença do vizir, que estava no trono de meu pai, e me disse que finalmente havia chegado a hora de sua vingança. Acontece que entre eu e o vizir havia uma inimizade de muitos anos, pois quando eu era criança, eu gostava de caçar passarinhos com meu bodoque. E então, certo dia, caçando um passarinho sentado no telhado, eu atirei num pássaro muito bonito que eu vi pousado no teto do palácio do vizir. Mas, como a minha pontaria não era das melhores, eu acabei acertando a janela, que estava aberta. E, infelizmente, o vizir estava ali, debruçado, olhando o jardim, e a pedra acertou o seu olho direito, deixando-o imediatamente cego. Então, quando me vi na presença dele, tremi e pensei: o que será que ele vai fazer comigo agora? O vizir então disse: há muitos anos você me fez perder a visão do olho direito e agora chegou a hora de pagar por isso. Então ele enfiou o dedo no meu olho, causando-me a maior das dores que eu senti em toda a minha vida, e arrancou meu olho ali mesmo. Depois disso, ele chamou o carrasco e disse: amarre este homem, leve-o ao deserto e acabe com a sua vida. O carrasco assim fez. Me amarrou, me levou para o deserto e disse que iria me matar. Mas quando me viu ali, amarrado, sem um olho, desesperado, implorando pela minha vida, ele se lembrou de que havia me visto crescer, de que havia sido fiel ao meu pai e sentiu compaixão por mim. Eu, então, lhe recitei um poema que dizia: eu esperava vossa defesa contra toda a adversidade, tal como amigos leais salvam seus amigos. Procedei agora como quem lava as mãos, e deixai que os inimigos me atirem seus dardos. Se não quereis preservar minha estima antiga, permanecei ao menos indiferente. O carrasco, então, ao ouvir minhas palavras, começou a chorar e me disse que iria poupar a minha vida se eu fugisse dali e nunca mais voltasse à cidade, e que também não mandasse mensageiros e não deixasse ninguém saber que eu estava vivo, porque se o vizir soubesse disso, ele iria mandar me matar e também ao carrasco que não havia me matado. Ao me ver livre da morte, eu beijei as mãos do carrasco e parti imediatamente sem saber para onde ir. E andei por algum tempo até perceber que só havia um caminho possível. Então eu voltei ao reino do meu tio para lhe contar tudo e lhe pedir ajuda. Quando ele me viu, ele ficou muito assustado e perguntou: o que aconteceu com você?
E eu então lhe contei sobre o seu irmão e o que havia me acontecido. Meu tio chorou pela morte do irmão e também por mim, e disse: Ah, como se já não bastasse tudo o que tem me acontecido. O meu filho sumiu há muitos dias, eu não tenho notícias, e agora eu não tenho um herdeiro, eu não tenho um sucessor. E eu, vendo o seu desespero, não fui mais capaz de me conter e disse: Tio, eu preciso te contar um segredo. Mas eu preciso que o senhor entenda que eu não fiz nada por minha vontade. O que eu fiz a pedido do seu filho e eu estava embriagado, eu não sabia o que estava fazendo e eu preciso que o senhor me perdoe. Então eu contei a ele tudo o que havia acontecido no cemitério e meu tio disse: Pois vamos até lá imediatamente para você me mostrar qual é o túmulo. E eu lhe expliquei: Tio, eu fiz isso por muitos dias e eu não consegui encontrar o túmulo. Eu fiz isso até o ponto de achar que eu estava perdendo a cabeça e foi por isso que eu decidi voltar para o reino do meu pai. Eu não sei se eu sou capaz de achar esse túmulo. Mas meu tio insistiu: É imperioso que a gente vá até o cemitério para procurar. E eu acabei concordando. Então, nós fomos ao cemitério e andamos, até que, como um raio de luz, eu me lembrei de qual era o túmulo. E nós fomos até lá e eu disse: É esse, eu tenho certeza que é esse. E eu e meu tio começamos a cavar até encontrarmos a porta de ferro. Nós então abrimos a porta e descemos pela escada em espiral. O ar ali estava muito abafado, muito úmido, muito poeirento, mas nós seguimos em frente e andamos no escuro até que chegamos a uma espécie de saguão que estava iluminado por clarabóias, no qual havia grandes cestos com sementes, trigo, uma cisterna e ao fundo uma grande cama com um dossel. Nós então fomos até a cama, abrimos as cortinas e vimos deitados ali meu primo e a mulher misteriosa dormindo abraçados, transformados em carvão. Meu tio então se aproximou e disse: Você sofreu em vida, sofra agora na morte. E tirou a sandália e começou a bater no rosto do meu primo e a cuspir e a dizer obscenidades. E eu fiquei ali em choque, sem saber o que pensar daquilo. Neste momento, a Aurora alcançou Sherazade e ela parou de falar. Sua irmã de Nazarde então disse: Como são assombrosas suas histórias, minha irmã. E Sherazade respondeu: Isso não é nada perto do que eu tenho a contar na próxima noite. Isso é, se o rei me deixar viver. E o rei Shahryar, assombrado por aquilo tudo, sem entender aquela situação que parecia não fazer nenhum sentido na vida do derviche, decidiu conceder mais um dia de vida a Sherazade.